Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Esse vídeo aqui, ele vai estar... vocês vão ver ele em vários vídeos, tá? Porque eu vou estar usando o mesmo vídeo, no caso, como entrada e como fechamento de uma sequência de vídeos, né? Que eu fiz sobre o shintoísmo, né? É um vídeo que, inclusive, teve bastante gente que pediu, tá? Teve gente que se interessou de outras províncias, né? Que acharam muito legal esse assunto. Então, inclusive, tem gente que está se preparando para participar presencialmente das aulinhas com o sacerdote, né? Porque é um sacerdote de verdade, né? E aí, no caso, então, né? A questão é, eu fiz um vídeo, né? A nossa conversa foi de cerca de 2 horas e meia, né? E não tem como, não tem condição de eu postar um vídeo de 2 horas e meia para vocês, principalmente que eu pretendo postar uma tradução de tudo, né? Separado, eu falando, não vou traduzir por cima, né? Porque eu quero que quem entenda japonês possa assistir o vídeo na íntegra, no japonês, entendeu? E porque querendo ou não, por mais que eu traduza o conteúdo, ah, durante a conversa ali, você tem toda a forma de falar da pessoa. Isso tudo influencia na compreensão, entendeu? Então, basicamente, eu pretendo manter na íntegra para quem quiser assistir na íntegra, e vou fazer uma parte separada ali dentro do vídeo onde eu vou só explicar tudo. Meu Deus, tem uma abelha aqui. Em português, no caso, fazendo uma tradução, uma interpretação para vocês, entendeu? E bom, no caso, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esse vídeo aqui agora, ele justamente como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra. O início do vídeo. A abertura, isso, a abertura, me veio na cabeça. Essa é a abertura dos vídeos, né, no caso, que estão seguindo. O primeiro vídeo só dessa coisa de sintoísmo, ele tem uma abertura própria. Por quê? Porque é a parte que eu tô falando em português com vocês, né? E ele também tem um fechamento em português, porque eu fiz no dia, eu peguei o mesmo fechamento do dia e joguei tudo num vídeo só para ser uma introdução do que a gente ia fazer no dia. E os demais vídeos são justamente as aulas, onde a gente conversou com o cara e tal, né? Então ali vai ter ele falando, vai ter eu traduzindo depois, e aí por isso eu preciso de uma abertura e de um fechamento. E aí no caso é isso que eu estou fazendo agora para vocês, entendeu? No total são 8 vídeos, tá? São 8 vídeos, porém como eu falei, o primeiro só que já vai ter a abertura e fechamento. Do segundo para frente, eles vão estar usando todos eles, né? Compartilhando essa mesma abertura e o mesmo fechamento, tá ok? E a ideia é que vocês possam aí tá se divertindo com esse conteúdo, né? Então, se você quer ouvir todo o conteúdo sobre o shintoísmo, é importante você assistir, em primeiro lugar, todos os 8 vídeos, e em segundo lugar, assistir eles na ordem cronológica deles, tá? Porque senão vai ser difícil de entender. Porque eu fiz cortes bruscos, entendeu? Eu peguei mais ou menos ali a mesma faixa de tempo e pum, cortei, né? Então, para ficar mais compreensível a conversa, não tá separado por tema nem nada, tá? Então, vocês têm que assistir cronologicamente e provavelmente vão ter que assistir todos os vídeos, beleza? Bom, antes de eu continuar falando um monte de coisa, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já dito isso, então, no caso, espero que vocês curtam. Eu não vou falar muita coisa, tá? Porque nessa introdução, porque não tem mesmo muita coisa para falar, tá? Basicamente, vocês assistem o vídeo, assistem a tradução. Quem entende japonês assiste só a tradução, só o japonês. Quem não entende assiste a tradução, se for o caso, né? Quem não entende, eu aconselho a assistir o original também, por uma questão até de repente, usar isso para aprender o japonês, né? E tem gente também que entende o japonês, mas se quiser assistir o português para ter ali um comparativo de como que eu traduzi, né? Porque é uma interpretação, gente, não é uma coisa ao pé da letra, tá? Então, também fique à vontade, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês curtam, né? Em breve, se tudo correr bem, a gente vai estar fazendo vídeos de outras religiões também, como o budismo, etc, tal, né? Quem quiser entender como que a gente chegou aí nesse tipo de vídeo, né? Tem um outro vídeo que antecede todos esses, né? Vocês podem procurar lá como dentro da minha lista ali de canal, aprendendo sobre shintoísmo com um sacerdote de verdade, alguma coisa assim, não lembro, né? Ou se era preparando aulas, alguma coisa desse tipo, agora eu não lembro, gente. Procurem lá na lista de vídeos, né?
Se vocês quiserem, vocês podem procurar na lista sua, porque como é o lugar em sua, então ele tá lá, né? E também deve estar nas curiosidades do Japão, tá ok? Então, de maneira geral, é isso. Espero que vocês curtam aí o conteúdo e que isso possa agregar algo para vocês. Até!大法理って呼ばれる役職が明治までありました。大法理は何かってこれ荒人神、つまり神様なんです。生き神様。生きた神様として、こういう大法理っていう人が存在してました。諏訪には。だからこの人が行くところで全部お祭りができるから、本殿の必要性がなかったんです。ところがこの人たちが、これ廃絶、つまり、お国によって辞めさせられました。国によってね。日本の政府によって辞めさせられて、で、これがいなくなったんでしょうがないから、なんか作んなきゃいけないって言って、森屋さんがご神体だとかご神体がどこだとかいろいろ言い出したんですけども、実際問題としてこの大堀がやっていたから、諏訪大社でさっき言ったように本殿がないんですよ。はい、この本殿がない神社ってのは全国でも珍しいんです。本殿がない神社ってのはこれ珍しくて、山がご神体、ご神体っていうのはその神様のことね。山がご神体です、岩がご神体ですってところありますけども、実際問題として本殿がない神社でってことを覚えておいてください。諏訪大社ってそういう特徴がある。そういう神社です。全国で珍しい。で、これは、本宮、秋宮、春宮に本殿があるけど、前宮に本殿がある。まあ、これ話し出すとややこしい状態なんですよ。とっても諏訪大社ってややこしい。ということと。あともう一つだけ、最後に。諏訪大社の神様っていうのは実は諏訪の神様ではありません。島根県ってわかります？はい。島根県ってずーっと広島の上の方とか。はいはいはい。島根県に出雲大社って聞いたことあります？はいはいはい。出雲大社。うん。出雲大社の諏訪大社の神様は子供なんです。へえ。聞いたことある？出雲大社の子供が諏訪大社なんです。で、出雲の国、出雲って遠くですよね。うん、で、争って負けて、諏訪まで逃げてきて、で、諏訪で降伏、つまり負けて勘弁してくださいって言って、許してもらったから諏訪から出ちゃいけないって神様なんです。諏訪大社の神様。つまり、出雲大社の、出雲ってこういう近くですからね。出雲大社ってあるんですけども、出雲大社の子供です、諏訪大社は。それもちょっと覚えててくださいね。出雲大社。出雲大社の神の子供。そう、出雲大社の神の子供。これは、出雲大社の神っていうのは、これ聞いたことあるかな？大国主って神様がいるんですよ。大国主って出雲大社の神様。この大国主の子供が諏訪大社の立見名方っていう神様です。立見名方って神様が、この大国主の子供です。で、ちなみにうちの神社、これで、高照姫って言いますけども、高照姫は実は大国主の娘です。で、立見名方のお姉さんに当たる人を祀ってる神社です、ここ。ね。だから、諏訪っていうところからいろんな神社ありますけども、こういうふうに、諏訪大社の神様に関係してる神社を祀るとかいっぱいあります。例えば、岡谷なんかというのは15社って聞いたことない？岡谷で。名前だと聞いたことはない。こういう15ってこういう字書くやつね。15社。私は知らない。知らないかな？はい。岡谷ではね、結構あるんですよね。真下15社、岡谷15社、今井15社とかね。今井15社って山の今井のところにね、あるやつ。あれあるよね、なんかね。あれ15っていう数字は、諏訪大社の立見名方の子供が13人いて、奥さんと本人合わせて15人いるから15社です。子供も祀ってるんです。諏訪地方の神社、宗教法人ってわかります？はいはいはい。宗教法人。宗教法人だけで、諏訪には172あるんです。神社だけですよ。はいはい、お寺とか別で、神社だけで172あるんです。で、172のうち、一番多いのが、この立見名方の子供とかお父さんとかお母さんとそういう関係を持った自身が一番多いんです。ね。で、172社の、これは法人ってやつですよね。
法人、つまり会社形式になっている神社が172社。で、この172社に対して、その172社の代表権を持った神主さんってのは30人しかいません。30人。30人で、この172社を管理しなきゃいけないということが現実です。で、一番最後にお話ししておくのは、で今の神社の仕組みです。はいはい、今の神社の仕組みっていうのは、ちなみに、ヤギさんはその30人の一人。そうです。ちょっと漢字で書くから分かりにくいけど、神社本庁って呼ばれる組織があります。これが私たちの親玉です。これが渋谷にあります、東京の。東京の渋谷に行って全国に8万の神社と2万人の神主さんがいます。これを管理しています。で、我々はこの下にいます。で、諏訪にはさっき言った172社あるわけです。このうちの172社が諏訪にあるんですね。ことなんです。で、私たちはこの仲間にいるんで、この神社本庁の下で動いているということです。この神社本庁っていうのは、日本で一番大きな宗教団体です。最大の宗教団体。次に大きいのが、どこかわかります？仏教？うん。仏教だけど、仏教の中でも創価学会が一番でかいんです。創価学会が2番目にでかい。一番でかいのは神社本庁です。神社本庁が日本で一番最大の、宗教団体ということになります。で、私たちはこの下でやっていると。で、長野県にはいくつあるか、長野県には2000社あります。2000社の宗教法人があります。2000社のうち172は諏訪にあると大概諏訪多いんですよね。いっぱいあるんですよ、諏訪は。ほぼ 10%、ほぼ 10% ですね。多いんですよ。諏訪ってところは。神社が多いところです。で、2000社あります。で、このうち2万人のうち、神職って呼ばれる、神主さんって呼ばれる400人。400人長野県にいます。で、この400人で長野県中の神社を管理している。ということになります。これが、私たちが所属している組織の話です。これもみんな知らないですよね。これもね、こういうふうになってますよっていうことは知らないと思います。ってことは、人数に対して神社の方が多いから、やっぱ当然一人で何社も見なきゃいけないってことですね。で、あと5分で4時になるので5分で終わりにしますけど、最終的に何が言いたいか、何が重要かって話をしますけど、神道でやっぱり重要なのはさっき言いましたように、簡単でシンプルなこと。で、何でも簡単に考えること。で、複雑に物事を考えないというのが神道の考え方です。ですので、それはね、また仏教とか、例えばキリスト教っていうのは必ず真理を求めるんです、真理。必ず真理ってわかりますかね？はい。漢字で書くとこう書くんですけどね、真理とか、あと、簡単に言ったら、原因とか、はい、要するに何かしら突き止めていくっていうのがキリスト教的発想です。それが悪いところじゃないですよ。そうでなきゃ言うのができます。科学ってものはそうですが、真理を求めていく科学ってものは。ところが日本の神道ってのは真理を求めません。真理ってものを、これを神道では、秘すれば花って呼んでます。秘密にすれば花ですよ。つまり、秘密にしておきましょう。これ分からないことは秘密にしておきましょう。あえて探らない。だから、あえて人のことも探らないし、あえて真理を求めないか、変なとここじ開ける必要性がないわけですよ。それが神道の教えだっていうことをちょっとね、理解していただければなと思います。だからそれがキリスト教的な、今の発想と、昔からもっと日本人の発想の違いだから日本に来ると、日本人って比較的ほんわかしたところがあると思うんですよね。そのほんわかしてるっていうのは、そんなに原因を突き止めてとかそういうことをしていかない。例えば人に会う時も、あなたはどこで働いていて何をしていてってことをあまり突き止めないでしょ、日本人っていうのは。で、それはこういうことであるんです。だから本当ほんわかしたいい塩梅。いい塩梅っていうのは塩振った場合に美味しいなと思えるいい塩梅って、そのいい塩梅っていうものを日本人っていうのは
やっているんだっていうことです。ある意味で日本人がこうなんつうのかな、暗黙の了解っていうものが生じるのが、そういうことです。お互いがこうまあ、そうですそうです。あんまりこう深く入り込まないっていう。そうですそうです。でもう一つがキリスト教的や仏教的に言うとマニュアル社会です。マニュアルがちゃんと作られている。ところが神道っていうのはマニュアルがないです。マニュアルがなく、例えばね、10人の神主さんがいると言いますよね。10人で一つのお祭り、つまり何かやる場合に、それぞれ役割が決められますよね。だけど、役割やって、例えば2時間なら2時間ずっとお祭りいろいろやるんですけども、その時に打ち合わせってないんですよ。絶対やらないです。どっちかというと、自分の年、自分の持ってるその位とかで自分がどこに座るか、どこに立つか、何をするかってことを全部考えなきゃいけないんです。例えばこういう人もそうです。こういう人、例えば招待されますよね。そうした場合に、どこどこ座ってくださいって言ってくれれば親切ですけど、言ってくれない場合、自分で考えなきゃいけませんよね。自分はここに座っていいのか、ここに座っていいのか。あれっていうのは打ち合わせがないわけですよ。で、いきなり、例えば宴会なんか行くじゃないですか。宴会なんか行くと、通されますよね。どうぞ。時困りません。自分どこ座ればいいんだろう。ってなりますよね。それも日本人は暗黙の了解ですよ。で、自分の座る場所を考えなきゃいけないっていうのが日本人の考え方なんです。ね。いつも困ってます。海外の場合は必ずここ席が決められますからね。いいんですけど、日本人の場合はそういうこと決めないんです。ね。それが日本人の考え方ということをご理解してください。さあ、じゃあ以上にしますけど、何かご質問ありますか？私は何か聞きたいことある？あまりにも詰め込みすぎたからきっとパニックになるよね。一個だけあそこに行くときになんかこう剣があそこにあるの気づいたんですけど、はい、あの剣って何ですか？あれはね、戦争に行った方が奉納した場合、本物です。どの戦争か分かりませんけども、日本は、大きな戦争3つやってるんですよね。中国との日清戦争、ロシアとの日露戦争、それから第二次世界大戦。3つ大きな戦争やってるんですけど、そのどれかに行った人が神社に奉納って言ってあれを持ってきて飾って、自分が無事に帰ってこれますようにっていうことを祈願して記念してあそこ置いてた。それが今でも残ってると。あ、そのまま残ってる。そう。いやー、本当面白かったです。ありがとうございました。いや、もう大変勉強になりました。いやとんでもないです。短い時間で申し訳ないです。より多くの方々にこういったお話がちゃんとね聞けるように、私もなるべく多くの方を紹介したいと思います。もう少しね、分かりやすい資料を作ります。もう少しひらがなとか入れたような。これはちょっと難しすぎるんでね、ちょっと資料としてはね、ちょっと考えますので、また。全然。多分ほら、最悪の場合は最近ね、科学というか、やっぱ科学の進んだ世界でもありますから、多分逆に漢字の方が、みんなこう、翻訳ツールで、多分うまくできるかもしれないんです。多分、ひらがなとかでやると場合によってはうまく出ないこともあるので、多分後のことを考えるとむしろこういう形の方がいいかもしれないです。あ、そうですか。わかりました。またね、ちょっと作ってきますので、資料。いやいや、すごい面白いと思いました。面白い。本当にありがとうございます。とんでもないです。すみません。大きな木。はい。何年ぐらい？700年ぐらいです。はい。すっごいでかくてね、立派な木ですね。700年って頃は約1300年ぐらいの時ですから、戦国時代だったりか。鎌倉後期。鎌倉時代の後期か、室町のぐらいのところのあれですね、木ですね。諏訪では2番目に大きいんですよ。あ、そうなんだ。はい。一番大きいのは本宮にあるんです。あ、そう。本宮にね、すごいでかい木があって、あれが一番。すごいなんかあれ見たんだけど、すっごいでかくて。そう。なんか古いですよね。でこのお城は小さいですけども、歴史は古いんですよ。ものすごく古い歴史があって、もう古くからここに鎮座する。鎮座ってのはいるって意味ですけど、いる神様ですね。なるほどね。As mais que tem uma dentro do Taki da Shinji, já não é, né?
わかんない。as imagens tem lá dentro? えなんか中にあるイラスト的なものは、イラストじゃない武田信玄ですかっていう。イラストっていうイラストというか多分絵みたいな。não é nem Então o que você falou? Você falou as imagens. 像ですね。あの像は、簡単に言うと神様を守る昔の武士の格好です。じゃあ格好になってて、誰かっていうことではない。誰かって本当はね、右大臣左大臣って言ってね、昔の役職です。右大臣左大臣とかに言うんですけども、ああいうのを随神って呼んでて、要するに神様を守る武士。で、武士の格好も、例えば皆さんが見る江戸時代の武士とは違うんですよ。あれは平安時代の武士の格好。戦する人の格好ですね。ね。なんかすごい古いとか。もう初めても中見たので、本当すごいと思いました。まあここは小さいですけどもね、もっと大きいところにダーンと大きいところありますんでね。まあある意味で見たいという時には結局なんだっけ正式参拝をして話をすれば入れてくれます。はい。いや本当に大変ありがとうございました。勉強になりました。素晴らしいです。いやもうこんなことを覚えられると思わなかったので。あんまりなんか私が好きですねって。これから私の人生が大変になるかもしれない。好きだもんで。これからいっぱい正式参拝をさせられるのかもしれない。とりあえずね、諏訪大社の本宮の正式参拝っていいですよ。中まで入れてくれますので。やると。やっぱしかもここに長年住んでて一回もないから。地元の人も案外ないんだよね。案外ね、その観光客の人の方がいっぱい行ってる場合があります。そうですね。ね。あれ、諏訪大社だとスーツ着ていかなきゃいけない。そうなの？あります？正式参拝だと。まあでも大概スーツ着てるから、正式参拝は。諏訪大社の場合は。じゃあ多少話聞いた方がいいかもしれないですね。基本的なルール。何せこんなので行きそうだ、私は。でもまあ、他の神社、それほどうるさく言う神社じゃないけど、やっぱ大きい神社は結構、ちゃんとした格好していかなきゃいけないっていうところがある。だから、伊勢神宮なんかも必ず背広ですからね。参拝は。必ず背広で行かないと中入れてもらえませんからね。もう背広で行かないともう追ん出されちゃいますから。来るな。ね。厳しいですよ、伊勢神宮なんか。いやありがとうございます。ありがとうございました。多分このままだと私はずっと喋るので。E é isso aí, pessoal. Finalmente chegamos aqui à última tradução, ao último vídeo que completa agora, então, essa série de 8 vídeos, né? No caso, Shintoísmo, né? Aprendendo Shintoísmo com um sacerdote de verdade, né? Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo agora, né, eu quero pedir para vocês, antes de tudo mais, não assiste esse vídeo sem assistir os vídeos que antecedem ele, né? Se você olhar bem para o título desse vídeo, você vai ver que essa é a parte 8, né? E no caso, a última parte, tá? Mas a questão é que foi uma reunião, né, uma palestra, uma aulinha ali, né, de 2h30 mais ou menos, tá ok? E se você colocar ali também as traduções que eu tô fazendo, um vídeo à parte como esse agora que eu tô fazendo, né? Então você chega a mais de 5 horas de vídeo, então não tinha condição, né? Nosso tator tá me incomodando, gente. Pronto. Então não tinha condição, né? Em hipótese alguma de eu fazer um vídeo de 5 horas para vocês, porque ninguém ia assistir. Então, eu dividi esse vídeo em 8 partes, né? Só que esse vídeo ele não foi dividido em tema nem nada, ele foi dividido em cortes bruscos, né? Eu simplesmente deixei mais ou menos com a mesma faixa de tempo ele, né? E aí, no caso, eu fiz os cortes bruscos e estou traduzindo cada parte, no caso, do vídeo. E aí, o que acontece aqui? O assunto está no meio do caminho. Se você começar a escutar a partir daqui, você não vai entender. Então, por favor, né? Eu realmente te peço para que não assista esse vídeo a partir daqui. Se você não assistiu os outros, volta para trás e assiste os outros, ok? Tendo dito isso, então, vamos à segunda parte que eu preciso explicar para vocês, né? Eu estou colocando aqui esse vídeo, essa parte do vídeo que vocês estão vendo é a tradução do vídeo, né? A tradução da parte em japonês do vídeo, né? A questão é que não é uma tradução ao pé da letra, tá ok? Porque
por vários motivos. Um que do jeito que ele tá falando ali, às vezes ele meio que dá umas engasgadas, então eu não vou ficar escrevendo aqui as engasgadas. Eu, de certa forma, eu tô fazendo uma tradução mais próxima de uma interpretação, né? Eu busco tentar preservar ao máximo o conteúdo original, né? Mas, né? Muita coisa às vezes eu corto, o que é desnecessário, ou às vezes eu acrescento, né? Porque tem coisas que quem não mora no Japão, por exemplo, quem não tem contato com a cultura, às vezes a pessoa não vai entender só você traduzindo de forma simples. Então, às vezes eu acrescento ali uma explicação, alguma coisa tal. Então, não é exatamente uma tradução ao pé da letra, mas ela tá sim preservando o conteúdo original do assunto, tá ok? Outro ponto que eu quero pedir para vocês é que vocês compreendam, né, que boa parte desse vídeo eu vou estar olhando para baixo. Por quê? Porque, inclusive, aqui embaixo de mim, logo abaixo da câmera, tem o meu computador. E nesse computador tá tudo aqui que eu escrevi que eu tenho que falar para vocês. No caso, eu traduzi, fui escrevendo aqui no computador e aí eu vou lendo para vocês enquanto eu tô falando, porque não tem condição de lembrar todo esse conteúdo, tá ok? Então, preciso que vocês também compreendam isso, tá? Não fiquem chateados com o fato de eu estar olhando para baixo, né? E, bom, esse aqui vai ser o último, né, de todos, né? Eu espero que seja muito interessante para vocês. Realmente, eu quero só finalizar dizendo que eu gostei muito desse conteúdo que eu aprendi, tá? E espero que, de repente, isso aí faça diferença na vida de vocês, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos, então, começar aqui a traduzir o conteúdo que está aqui. Então, já começa com o sacerdote falando, tá ok? Eu esqueci de falar isso, só vou falar por falar, tá? Vai ter outros vídeos ali que vocês vão ver eu fazendo coisas estranhas, como erguendo a mão e abaixando, que no caso, no início do vídeo, eu pensei que para facilitar para vocês saberem quando o sacerdote está falando, quando eu estou falando, então eu ia erguer a mão quando o sacerdote falava, né? Ia abaixar quando eu não falava, e aí quando fosse outras pessoas eu ia falar, tal pessoa está falando. Só que eu percebi que o tempo que o sacerdote fala é muito maior, eu ia ficar cansado de fazer assim, então decidi que nos outros vídeos eu não faria mais isso, né? E aí, no caso, então, só para vocês entenderem, né? Que aqui agora eu vou só explicando. Agora o sacerdote fala, agora sou eu que falo, tá? Vou tentar explicar dessa forma, espero que vocês consigam entender, beleza? Então, uma vez dito isso, vamos começar aqui com a tradução. Então, como eu disse, aqui começa o sacerdote falar. Até a Era Meiji havia um cargo que se chamava Ohori. O que é o Ohori? Significa Arabitogami, ou seja, era um deus vivo. Para quem não entende isso, tá? Seria um Deus que é ser humano, né? É um pouco diferente da ideia de Jesus, tá? Para quem tem ali contato com a religião católica, porque Jesus ele seria o filho de Deus, é diferente, né? Tem algumas crenças, né? Inclusive nesses vídeos aí, teve partes que o sacerdote comentou, né? Que tem algumas crenças que creem que Jesus em si é Deus, né? Mas não é bem essa questão. A questão é que eles consideravam o Arabitogami seria um Deus vivo, é um Deus em carne e osso, um Deus que em vez de ficar ali como alma, etc, tal, ele está ali dentro de uma pessoa, tá? Então, tenham isso em mente. Então, o sacerdote continua. Havia um cargo que era dado a uma pessoa que, em tese, seria um Deus vivo aqui na região de Sua. Por isso, aonde essa pessoa vai, era possível fazer o Matsuri, o festival, o carnaval, né? Só explicando isso aqui também, né? Eu expliquei isso em vários outros vídeos, mas só para reforçar, né? Para a pessoa não esquecer. A palavra Matsuri, geralmente, eu mesmo traduziria ela sempre como festival, mas aí conversando com ele eu me toquei que, na verdade, seria mais apropriado eu falar outras palavras juntos, né? Porque o Matsuri ele pode ser também o festival em si, a parte mais animada da coisa, pode ser o carnaval, mas não aquela parte de dança e tal, mas também aquela parte que costuma, por exemplo, na época do carnaval tem missas, né? Que são da mesma época tal, né? Então também essa parte mais ritualística tal, então o Matsuri envolve tudo isso, tá? Mas depois dali pra frente, até por questão de não encaixar direito em português, eu vou continuar falando só o Matsuri, então só tô deixando a explicação já agora, tá ok? E aí ele continua, né? Por isso, onde essa pessoa vai, era possível fazer o Matsuri, né? Então, não era necessário ter um Honden, que é o local onde o Deus fica no templo, né? Só para vocês relembrarem, porque como às vezes corta de um vídeo para outro, tá? Ele estava comentando antes que no templo Sua Taisha, né, não tem Honden, né? E é muito raro templos não terem Honden, que nem esse mesmo templo dele tem, a gente foi lá fazer o Matsuri lá, né, no caso. Então, continuando. Porém, essas pessoas foram abolidas por ordem do governo, na época, né? Antigamente. E eles entraram em um impasse, o Sua Taisha, tá? Eles precisavam agora resolver o problema de não ter um Honden, agora que não podiam mais usar os Arabitogami. Com isso, surgiu a história de que o Monte Moria, atrás do templo,
é a morada de Deus, e ali eles fazem os rituais no caso. Mas esse é o problema que explica o porquê de o templo Sua Taisha não ter Honden. Templos de Índia que não têm Honden, mesmo analisando em todo o território japonês, são raros. Então, deixem na mente que no Sua Taisha é dito que a morada de Deus é na montanha, etc., mas que o mais importante nessa história é o fato de que lá eles não têm Honden, que é o lugar onde fica Deus, tá? Essa é a característica deles. Na realidade, é muito mais complicado. Tipo, se for mais específico, não tem Honden no Honmiya, Harumiya e Akimiya, mas tem Honden no Maemiya. Mas esse assunto é extremamente complicado, né? Para quem não está entendendo aqui, tá? Por que apareceu o nome de quatro templos, né? É que esses 4 templos juntos formam o Sua Taisha, tá? Então, tenham isso em mente. Continuando, o templo Sua Taisha é muito, muito complicado. Mais uma coisa, o deus do templo Sua Taisha não é um deus de Sua. Vocês conhecem a província de Shimane, que fica acima de Hiroshima? Na província de Shimane tem um templo que se chama Izumo Taisha. Já ouviram falar? O deus do templo Sua Taisha é o filho do deus do templo Izumo Taisha. Antes, essa região era conhecida como Izumo no Kuni, que fica no Nordeste. Tem um deus que guerreou, perdeu e fugiu até Sua. Em Sua ele se rendeu e por isso ele foi proibido de sair de Sua. Ou seja, o deus de Sua é o filho do deus do templo Izumo Taisha. O deus do templo Izumo Taisha se chama Okuninushi. O filho desse deus, que está no templo Sua Taisha, se chama Tatemi Nakata. Deixa eu falar de novo. Tatemi Nakata. A propósito, a deusa do nosso templo, está o nome dela escrito aqui, ele mostra a plaquinha, né? Takateruhime. E ela é filha do deus Okuninushi. E seria a irmã mais velha do Tatemi Nakata. Essa é a deusa que é cultuada nesse templo. Ou seja, em Sua tem vários templos, sendo que esses vários templos cultuam deuses ligados a deuses de outros templos. Por exemplo, na cidade de Okaya, vocês nunca ouviram falar do templo de Ugosha? Tem vários templos em Okaya com esse nome. Mashita de Ugosha, Okaya de Ugosha, Imai de Ugosha. A palavra Jiugo significa 15, e esse número 15 remete ao seguinte. O deus Tatemi Nakata do templo Sua tem 13 filhos. Se você juntar a esposa dele e o próprio deus, Tatemi Nakata, dá 15. Por isso, o templo se chama de Ugosha, que significa 15. E a quantidade somada é a quantidade somada do deus, a esposa e filhos. Os templos da região Sua são... Como eu posso explicar? Já ouviram falar da expressão Shukyo Houjin? Só para eu deixar explicado para vocês, tá? Shukyo significa religião, Houjin significa pessoa jurídica. Então, seria como um registro governamental, né? De pessoa jurídica para uma organização religiosa, né? E como registrar uma igreja como uma empresa pode fazer... tipo assim, é como registrar uma igreja como se fosse uma empresa. Não é, tá? Mas é porque é um registro religioso. O Brasil também acho que deve de ter, tá? Para poder fazer os controles governamentais. Eles precisam aplicar leis, né? Decidir sobre assuntos financeiros, impostos, etc, né? Tipo, um exemplo, tá? Então, se você é um Shukyo Houjin, ou seja, uma pessoa jurídica religiosa, você é isento de imposto, por exemplo, mas você precisa criar lei para isso e por isso você precisa criar o sistema. Então, só para vocês entenderem, tá? Então, ele continua, né? Só de registros de Shukyo Houjin em Sua tem 172. Ou seja, só falando de templos shintoísta de Índia, não incluindo os templos budistas Oterá. Destes 172, a maior parte deles cultua ou algo relacionado ao que eu disse, o deus Tatemi Nakata, filhos e etc, né? Eu falei meio esquisito aqui, desculpa, né? Desses 172, a maior parte deles cultua ou o deus Tatemi Nakata em si, né? Ou
alguma coisa relacionada a isso, como tem os 13 filhos, ou seja, toda a família dele, né, tal, ele cultua alguma coisa relacionada a esse Deus, né? E dessas 172 pessoas jurídicas, só tem 30 presidentes, pessoas físicas registradas como representantes legais dessas pessoas jurídicas, né? Para quem está um pouco perdido nisso aqui, é igual você pensar, tem uma empresa, né? A empresa ela vai ter um representante legal, né? Então, no caso, tem um representante legal para 172 registros de pessoa jurídica religiosa, né? Seria como você ter 172 empresas e só 30 representantes legais, 30 presidentes, entendeu? Então, continuando, né? Ou seja, 30 pessoas cuidam de 172 templos. Essa é a realidade atual. E para terminar, vou explicar como funcionam os templos shintoístas atualmente. Aí eu pergunto, né? Só para confirmar, então, você, senhor Yagi, é um desses 30 que você comentou? Ele responde, isso, sou um dos 30. Ele continua, para começar, tem uma organização que se chama Jinja Honcho. Seria algo como sede central dos templos shintoístas. Essa é a organização que nos lidera. Ela fica em Tóquio, Shibuya. Eles controlam em todo o Japão 80 mil templos shintoístas, Jinja, e 20 mil kannushis, ou seja, pessoas que trabalham são integrantes de templo, né? Trabalham com isso, tá? Eles controlam isso. Nós ficamos abaixo disso, no caso, né? E em Suwa, como eu disse, tem 172 templos. Desses 80 mil templos, 172 estão na região de Suwa. Ou seja, nós realizamos nossas atividades sob as ordens desse Jinja Honcho. O Jinja Honcho é a maior organização religiosa do Japão. A próxima maior é o budismo. E no caso, né, do budismo, a maior organização seria o Soukagakai. Enquanto que o do shintoísmo é o Jinja Honcho, né? O do budismo é o Soukagakai. Na província de Nagano, tem 2.000 templos registrados como pessoa jurídica. De 2.000, pensar que 172 estão na região de Suwa, então significa que Suwa tem uma grande porcentagem disso, né? Tem bastante templo em Suwa. E dos 20 mil funcionários de templo, né? Os kannushi, que são considerados como trabalhadores divinos, ou seja, shinshoku, né? Que fala em japonês, né? Na província de Nagano tem 400, só na província de Nagano, né? E esses 400 controlam templos de toda a província de Nagano. Essa é a história da organização da qual fazemos parte. Isso é algo que a maioria das pessoas desconhecem. Aí eu pergunto, né? Eu pergunto. Então, como em comparação à quantidade de pessoas que trabalham com isso, a quantidade de templos é maior, então com isso uma pessoa tem que cuidar de vários templos? Ele responde, isso, uma pessoa precisa cuidar de vários templos. Ele continua, né? Então, para fechar, o que é importante de se entender? Como eu disse antes, no shintoísmo, o importante é ser o mais simples, o mais fácil possível. Pensar em tudo de forma simples. Não complicar as coisas. Esse é o pensamento shintoísta. Religiões como o budismo e o cristianismo, etc., sempre estão em busca da verdade das coisas. Se formos simplificar isso, podemos dizer que a verdade seria como dizer assim, a causa das coisas, né? Eles sempre buscam isso, a verdade, a causa das coisas. Ou seja, eles têm um pensamento mais investigativo, de compreender, localizar, chegar a algo, né? Não estou dizendo de forma alguma que isso é ruim. A própria ciência se baseia nisso, em buscar a verdade. Sem esse pensamento, boa parte do mundo não funcionaria direito. O que eu quero dizer é só que vocês entendam que no pensamento shintoísta não se busca pela verdade das coisas. No pensamento shintoísta tem um ditado sobre a verdade das coisas. Hisureba hana, que em tradução direta seria se manter em segredo é só uma flor. Ou seja, o mais próximo no português disso seria tem coisas que é melhor não saber. Tipo, que não sabemos, aquilo que não sabemos, mantemos dessa forma, de propósito, não investiguemos, né? É inclusive por isso que não futricamos a vida dos outros. Por não buscarmos pela verdade, não futricamos nada na vida. Essa seria a base do ensinamento shintoísta. Então,
pode-se dizer que, em comparação com os pensamentos de outros lugares com base no cristianismo, etc., os japoneses, desde os tempos antigos, vivem na sua tradição, na sua cultura, com a base nesse pensamento shintoísta. E por isso temos essa personalidade. Foi difícil de encontrar uma tradução para isso, mas eles chamam de gentil. Mas não é que é gentil de eles são gentil, a gente não é gentil, tá? É que essa foi a tradução mais próxima procurada da palavra que ele usou, que é honwaka, tá? Mas seria uma personalidade mais tipo assim... como é que eu posso explicar para vocês? Uma personalidade mais... Eles são gentis, mas são um pouco superficiais, né? Porque assim, depois eu vou explicar para vocês, né? O lado bom do japonês, ao mesmo tempo, é o lado ruim, tá? Vocês vão entender no decorrer da explicação. Então, continuando, né? Ele continua. Porque nós não buscamos pelo sentido das coisas, pela causa das coisas. Por exemplo, quando nós encontramos uma pessoa, nós não fazemos perguntas como onde você trabalha, o que você está fazendo, né? É meio que não nos importamos com detalhes da vida das pessoas. Essa seria a base para essa personalidade. No caso, os japoneses buscam o equilíbrio nesse assunto, né? Então, só para vocês entenderem isso, justamente isso daí, ele causa, inclusive, alguns atritos, porque o japonês, esse é o ponto, ele não se importa com você, entendeu? Se você, tudo na vida, tudo na vida a gente pode levar para o lado bom e para o lado ruim, tá? Então, inclusive, mesmo que a gente pode falar, o povo brasileiro é um povo quente, um povo receptivo, tal. Mas ao mesmo tempo é um povo emotivo, que pode fazer coisas estranhas, né? Às vezes por causa da emoção, tal, né? Então, assim, se você analisar de um jeito é bom, se analisar do outro jeito é ruim. Então, o japonês é a mesma coisa, tá? A gente não precisa falar que o japonês é a grande maravilha. Ele tem coisas muito boas, que quando você compara com o brasileiro, né, por exemplo, você fica assim, tipo, que incrível, o japonês é muito bom nesse ponto, tal. Sim, ele tem pontos muito bons. E esse mesmo ponto bom, às vezes, traz problemas ruins, né? Principalmente quando você coloca duas culturas diferentes lado a lado. Aí começa a ter problemas, ter ali embates, tá ok? Então, aí eu perguntei ali no caso, eu não perguntei, eu falei ali no caso com ele, né? Então, é por isso que na cultura japonesa existe a cultura do Anmoku no Ryokai, que significa um entendimento implícito, ou seja, entender sem precisar que digam. E aí ele continua, né? Exatamente. E se formos dizer outra coisa, em sociedades com base no cristianismo, budismo, etc., são sociedades baseadas em manuais. É necessário criar padrão para as coisas, regras, né? O shintoísmo não tem manuais, ou seja, não tem regras, né? Por exemplo, pense que tem 10 kannushis, os caras lá que trabalham, né? No templo, sacerdotes, né? Digamos que esses 10 juntos terão que fazer juntos um matsuri. Obviamente, cada um terá o seu papel nesse matsuri. Então, digamos que é um matsuri de 2 horas. Então, por 2 horas, estarão ali realizando rituais, etc., realizando o matsuri. A questão é que eles não farão uma reunião prévia para decidir o que farão e de que jeito farão. Quem vai fazer o quê e etc. Tal. Isso é bem comum. Quando você vai fazer alguma coisa, né, alguma atividade, você faz uma reunião antes, né, para decidir ali os detalhes e aí cada um fica ciente do que tem que fazer. Então, eles não farão isso, ele está dizendo, né? Eles não farão esse tipo de coisa de jeito nenhum. Cada um, quando chegar o dia, cada um vai analisar por conta própria a sua própria idade, a sua própria hierarquia, etc. E com base nisso irão pensar cada um por conta própria, sem ajustar com os demais, onde o próprio deve de se sentar, onde o próprio deve de ficar em pé, né? Quando tem aqueles lugares que vai todo mundo ficar em pé, então quem tem que vir antes, quem tem que vir depois, né? O que cada um deve de fazer, né? Essa pessoa vai ter que pensar por conta própria nessas coisas. Por exemplo, em um lugar como esse, onde estamos agora, ele mostra ali onde a gente está sentado, uma mesinha, né? Digamos que a pessoa é convidada para vir aqui. Dizer a ela onde ela deve sentar seria o mais gentil da parte de quem está convidando, né? Para que ela não precise pensar, né? Você senta aqui, você senta lá, tal, né? Mas ela vai ter que pensar por conta própria. Eu posso me sentar aqui? Ou eu tenho que me sentar aqui? Propositalmente, não há uma reunião para isso, não há uma explicação para isso, né? Por exemplo, é comum você chegar em uma confraternização e dizerem para você só simplesmente dozo, né? Que seria tipo um fique à vontade, né? E aí você tá lá com toda a mesa, todos os lugares abertos para você escolher um lugar e sentar, né?
elas dificilmente, muito raramente, vão te dizer aonde você deve sentar. Mesmo que, na verdade, hajam posições definidas, né? De acordo com hierarquia e etc. Porque ali vai reinar o Anmoku no Ryokai, que seria o entendimento implícito. Com isso, o pensamento japonês exige que você pense por conta própria. Nesse caso, onde você deve sentar e etc. Aí eu digo, eu sempre sofro com essas coisas e dou risada, né? Só para vocês entenderem o porquê. Porque, obviamente, eu, na minha posição, eu sou convidado para muitas confraternizações, né? E toda vez que você chega na confraternização, é sempre assim. De maneira geral, eles não falam para você onde sentar. Fica à vontade, né? Só que existe, eu sei que existe. Porque, assim, eu tenho uma base, eu não me... Eu vou ser sincero, como eu sou estrangeiro, eu utilizo a carta do Coringa estrangeiro, né? Por quê? Porque é a única forma que você tem ali de, por assim dizer, tentar amenizar um pouquinho a gafe, né? Porque um japonês, e é isso que eu falo para vocês que é o ruim do japonês. O japonês, ele tem essa coisa do entendimento implícito. É bonito de você pensar, ninguém precisa falar com ninguém, todo mundo pensa por conta própria, todo mundo age ali analisando onde ele deve fazer, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer. Então, por isso que eles seguem muitas regras direitinho. Estão lá no trem, eles evitam de fazer barulho. Por quê? Não porque existe uma lei que se você fizer barulho no trem, você vai ser preso. Esse que é o problema, não tem a lei, né? Tem a regra, você vai tomar bronca. Mas ela para por ali. Ela não é uma lei que se você fizer tal coisa, você tem ali 2 anos de prisão e tal. Não tem essas coisas, né? Só se você passar de um ponto muito exagerado, aí vai entrar uma lei e tal. Mas, tipo, eles não preveem muitas regras para pequenos delitos, porque tecnicamente não tem a necessidade. O japonês, ele respeita por si só, né? Só que aí que vem o ponto. Você, às vezes, tem pessoas que por algum motivo não conseguem seguir isso, né? Estrangeiros, obviamente, por não conhecer a cultura. Esse é o primeiro ponto. E é por isso que é muito comum eles fazerem bullying com o estrangeiro, ou seja, eles terem preconceito, né? Como é que fala a outra palavra? Pera um pouquinho, me fugiu a palavra, gente. O pessoal é preconceituoso, eu sofri... Nossa, me fugiu a palavra, gente, pelo amor de Deus. Depois eu lembro da palavra aí, tá? Mas a questão é que pera só um pouquinho. Eu tô com a internet aqui aberta, né? Deixa eu pesquisar. Nossa, como que pode fugir a palavra, né? É que eu acho que eu tô cansado, gente. Cada um desses vídeos que eu fiz aqui, ele me roubou muita energia, tá? Então, eu falei em outros vídeos também, ó, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, né? Se inscrever aí no canal, porque eu acho que dessa vez eu realmente mereço. Esse foi o vídeo, todos os vídeos da minha vida foi o que mais me cansou, tá ok? Não é assédio que eu queria saber. Preconceito e... racismo, pronto. Não tem como não lembrar dessa palavra, gente, mas tá difícil, né? Então é muito comum que estrangeiro reclame lá, eu sofri racismo e tal. Só que eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Eu não acredito muito na ideia de que no Japão as pessoas sofram racismos. Tem sim, claro, como todo e qualquer lugar no mundo, tem sim idiotas que são racistas. Tem. Mas eles não são a grande maioria do povo. Pelo contrário, eles são até razoavelmente uma quantidade pequena no Japão. Mas vira e mexe, eu sofro ali com o japonês, o racismo. Não, você está sofrendo uma outra coisa. Você está sofrendo justamente, como é que eu posso dizer para vocês? A pessoa está desdenhando você, não por você ser estrangeiro, mas por você não ser igual. E por que eu digo que não é racismo? Porque a pessoa fala, não, mas eu sou estrangeiro e tenho racismo. Não, não é. Porque ele vai fazer a mesma coisa com o japonês, que não é igual. Se o japonês ele for diferente, se o japonês, não importa o motivo, ele teve uma educação, a família dele foi horrível e aí não deu educação para ele, então não explicaram nada para ele, eles simplesmente vão desdenhar essa pessoa, entendeu? Porque existe o que eu falei para vocês até agora, o Anmoku no Ryokai. Existe o entendimento implícito. Você, por regra, tem que saber e tem que pensar por conta própria
nesse seu conhecimento, o que você pode ou não pode fazer, aonde você tem que ir, aonde você não pode ir. E se você não faz, ninguém te ensina e na hora ninguém te fala nada. Muitas vezes eles vão ficar te dando aquele sorrisinho falso, mas eles vão falar entre eles depois que aquela pessoa não presta, aquela pessoa que... Isso faz parte da cultura japonesa, porque eles não vão falar pra você. Entendeu? Vou te dar um exemplo de quão chato é. No Japão, quando você vai entrar num carro, por exemplo, inclusive tem coisas que a gente até pode pensar que existe ali uma hierarquia no Brasil também parecida tal, mas assim, no Japão é diferente, aí você tem que saber a do Japão, tá? Vamos entrar num carro, né? Eu estou dirigindo, vou levar todo mundo para as casas, né? Depois de uma confraternização, vou levar o dono da empresa, vou levar o buchô, que seria vamos colocar ali o chefe da seção, né? E vou levar o peãozão, né? Tem o lugar onde o chefe da empresa tem que sentar, tem o lugar onde o peãozão tem que sentar. Cada um tem o seu lugar definido já, o lugar que é certo pela hierarquia. E é engraçado que eu acho que, se não me engano, no Brasil, a frente, né, o banco do passageiro da frente é um banco especial, né, por ser mais espaçoso, por ser do lado do motorista. Mas no Japão não é o melhor banco, pelo contrário, é o pior, né? É o banco onde vai o mais baixo. E se não me engano, o banco que vai atrás do motorista é a pessoa mais alta. Tem lá várias questões, teorias, mas dizem que é porque também o banco atrás do motorista é o mais seguro. Afinal de contas, instintivamente o motorista tenta se defender das coisas, então é o que vai ter maior chance de sobreviver num acidente e tal. Mas tem um monte de coisa. Fora isso, você também tem, por exemplo, né? Só que é onde fala que meio que não faz muito sentido quando você muda o local, né? E ainda continua mais ou menos a mesma regra. Você tem aonde você tem que ficar em pé dentro de um elevador. Quando você entra, você com pessoas de hierarquia diferente, então onde você tem que ficar, né? Você tem também a hierarquia de aonde você tem que sentar numa mesa, né? Tem toda aquela coisa, a porta estando aqui, a mesa vai ficar ali, do lado de lá ficam tais pessoas, do lado de cá ficam tais pessoas, tudo uma regra. Então, isso vale para cliente, para pessoal tudo tem essa regra, tá? Então, assim, é bem complicado de se entender. E é como eu falei, eu uso a carta estrangeiro, né? Quando eu faço uma gafe, eu falo, desculpa, eu não conhecia, né? Sou estrangeiro e tal. É o único jeito. E aí eu até consigo amenizar. Agora, o japonês, não. O japonês, eles não vão falar nada. Não vão falar absolutamente nada. Eles vão olhar para o japonês e vai ser pior com o japonês, porque justamente, na opinião deles, o japonês tem que saber. E se ele não sabe, ele é totalmente discriminado. Eu acho que essa é a palavra que eu queria, não racismo, né? Eu queria a palavra discriminação. Isso, pronto, né? E aí, então, vai sim existir a discriminação. É um país que discrimina. Então, se você fala assim, é um país que é racista, eu não acredito nisso. Tem pessoas racistas no Japão, mas ele não é um país racista, na minha opinião. Ele é um país discriminatório. E isso não se limita a estrangeiros, também entre os próprios japoneses, tá? Então, eu quis explicar isso uma vez para vocês entenderem, porque a gente entrou meio que nessa parte da cultura. E se eu só explicar do jeito que ele explica, logicamente que dá uma impressão de que o japonês é muito bom porque ele explica dessa forma, né? Mas eu sei que muitos brasileiros vão ouvir isso e vão falar, peraí, não, mas não é bem assim, eu conheço um japonês que é assado. Então, esse é o ponto. A mesma explicação que ele explicou de forma boa, se você avaliar por outras visões, até porque a gente vive uma coisa diferente por ser estrangeiro, aí a gente vai conseguir entender que a mesma coisa que ele falou pode se tornar ruim, entendeu? Então, continuando, né? Ele continua, o sacerdote. No estrangeiro, sempre é definido aonde sentar quando há problemas como definição hierárquica e etc, né? Mas o japonês, mesmo estando definido, ele não define, ele não fala, né? E aí é onde eu falei para vocês que isso, inclusive, gera aquele bullying silencioso, né? Porque aí o povo vê você fazer o errado, não fala para você, não te avisa, olha, você tá no lugar errado, não, senta aqui, tá? Não, ele não te fala. Ele pensa, esse cara não tem noção, meu Deus, como é que ele sentou ali? Ele é louco, sabe? E eles começam a falar entre si isso, mas não te falam. É bem comum você sentir, porque eles também não tentam te esconder, sabe? Você sente, por isso que eu falei, eu sinto que tem alguma coisa estranha e eu peço desculpa, uso a carta do estrangeiro, né? Mas o japonês não tem como usar essa carta, ele vai, baixar a cabeça, pedir desculpa, e ele vai ficar como idiota, entendeu? Então, Então, assim, só para contextualizar, né? Essa personalidade é boa e é ruim, como eu falei para vocês, né? Ninguém tá dizendo de maneira nenhuma que o jeito do japonês é melhor, tá? Ele é gentil, ele é mais gentil do que a gente porque ele tem essa base shintoísta. Não, né? Mas, por exemplo, muita coisa no Japão não é lei, mas as pessoas obedecem, como eu falei para vocês, né? Porque existe esse entendimento explícito, né? Não precisa ser regra, como eu falei. Então, por isso que eu quero só que vocês entendam isso, né? Só para deixar uma explicação tal, para às vezes a pessoa falar, mas aqui já não acontece muito isso, porque é comum, sempre tem alguém que reclama nos comentários, né?
mesmo o Japão tendo essa base dessa forma, né, que traz essa ideia, que faz uma coisa boa, né, como por exemplo as pessoas respeitarem lei sem nem ser lei, né, respeitarem as regras não por ser lei, mas porque precisa ser respeitado, aos pouquinhos isso está mudando, né? Logicamente, com o passar do tempo, as novas gerações estão começando a ficar mais bagunçadas, né? E aí você está começando a ter pessoas que, mesmo japonesas, né, não respeitam, fazem bagunça dentro do trem, por exemplo, né? Então, assim, isso está mudando com o passar do tempo. Então, aos pouquinhos, o japonês está deixando de ser uma raça tão boa nesse ponto, nesse sentido, né? Mas ainda assim é muito melhor que muita raça espalhada pelo mundo, né? E no caso, por exemplo, um exemplo bem simples, você fala assim, quando você perde uma carteira, né? Não é regra. Assim, existe a lei, você tem que devolver. Mas é bem comum em outros países, não estou falando que todo mundo faz isso, mas é bem comum não devolverem a carteira, tirarem o dinheiro tal, já era, né? Você perdeu, né? Você perder qualquer coisa, de maneira geral não volta, mas no Japão é muito comum voltar. A maior parte das vezes ela volta intacta, né? Só que, logicamente, que, como eu falei, aos pouquinhos isso começou a deixar de acontecer. Vira e mexe aparece uma pessoa que pega, né? Por quê? Porque no decorrer aí da sociedade, essa sociedade vai mudando. Mas ainda assim, realmente eu entendo o que ele quis dizer. Que essa tradição antiga do pensamento shintoísta tal, ela influencia muito na própria personalidade do japonês em si. E nem sempre isso é bom, porque eu sinto que existe essa superficialidade no japonês, né? Ele não tenta ir muito a fundo nas coisas. Realmente, ele não se interessa, ele não pergunta, tipo, você faz o quê, tal. São coisas que a gente pergunta, a gente encontra com a pessoa assim há muito tempo. Nossa, há quanto tempo, tal, né? E você tá fazendo o quê? Tá trabalhando aonde, tal? A gente começa a tentar entender as coisas dessa pessoa. O japonês, quando você começa a perguntar isso, ele meio que você percebe que ele não está não é satisfeito, ele não está confortável. Ele até responde se você insiste, mas ele não gostaria de responder isso. Ele queria ficar na dele. E tem muitos que nem respondem, que falam assim, não, isso aí não interessa. Ele desconversa. Tem uns que faz isso. Então, você começa a entender realmente que, sim, essa ligação entre tradição, cultura, religião e personalidade atual dos japoneses, tá? Então, bom, eu falei tudo isso, expliquei tudo isso para vocês, então vou voltar ao que ele está falando, mas ele já está terminando, tá? Então, vou voltar ao que o sacerdote falou, né? Então, terminamos por aqui. Tem alguma pergunta a fazer? Eu pergunto, né? Tem uma coisa. Quando fomos lá no Honden, percebemos que tem uma espada ali no corredor. O que é ela? Aí ele responde, né? Aquilo foi deixado de uma pessoa que foi para a guerra. Não sei qual foi a guerra, mas no Japão houveram 3 grandes guerras, né? A guerra com a China, a guerra com a Rússia e a Segunda Guerra Mundial. No caso, uma pessoa que foi para uma dessas guerras fez o Hono, que é o ato de deixar algo no templo, ou em agradecimento ou em pedido de algo, né? No caso, ele deixou pedindo que conseguisse voltar a salvo. E no caso, essa espada tá aí até hoje, né? Só para vocês também não julgarem, né? Então ele não voltou para pegar a espada. Ele não deixa ali para depois ele pegar de volta. Não, ele deixa lá, tipo, como pedido, né? Olha, tô deixando isso aí, me deixa voltar tal. Então, se ele voltou a salvo ou não, não sabemos, tá? E no caso, então, aí ali eu falo depois disso, né? Muito obrigado por disponibilizar seu tempo hoje, né? Eu também vou me esforçar para conseguir que esse assunto chegue a mais pessoas e para que eu possa apresentar mais pessoas para terem essa experiência, né? Aí ele diz, eu também vou melhorar esse texto aqui que eu preparei para vocês, né? Vou tentar simplificar ele, usar um pouco mais de hiragana, porque ele está muito complicado, né? Parando para pensar. Aí eu falo, apesar de que eu acho que é melhor não encher muito de hiragana, usar os kanjis mesmo, né? Porque nos tempos modernos tem a opção de usar o tradutor e vai ser mais fácil de traduzir aquilo que foi escrito direitinho em kanji, né? Aí ele diz, ok, entendi, vou estar pensando direitinho a respeito. Nisso a minha esposa fala, né? Desculpa perguntar, mas aquela árvore enorme lá fora, quantos anos ela tem? E ele responde, ela tem uns 700 anos, né? O que dá mais ou menos 1.300 anos depois de Cristo, né? Então era Sengoku, Kamakura, Muromachi, né? Ele não lembra no caso, ele estava falando. Eu coloquei aqui porque eu achei interessante que apareceu o nome de várias eras, né? Para quem não entende, né? E aí, se você tiver interesse, você busca por esses nomes na internet. É a segunda maior árvore em Sua. A maior fica no Honmiya, né, que é do Sua Taisha. E esse templo é pequeno, mas ele tem uma história muito antiga, né? É um templo que já se estabelece aqui há muito tempo, ou seja, o deus desse templo já se estabeleceu aqui há muito tempo atrás, né? A minha esposa fala, né? As estátuas que estão dentro do Honden são do Takeda Shingen, né? E ele responde, aquelas estátuas são
Explicando de forma simples, os guerreiros que protegem o Deus. São guerreiros antigos, no caso. Aí eu digo, né? Então, eles não são personalidades, eles não têm nome? Aí ele responde, na realidade eles são o Daijin e o Sadaijin, que em tradução direta seria o ministro da direita e o ministro da esquerda. E isso é o nome de cargos da antiguidade, né? Eles são guerreiros que protegem o Deus. E aquela revestimenta guerreira, se você reparar, é diferente da revestimenta guerreira da era Edo, né? Aquela é a vestimenta guerreira dos guerreiros da era Heian. E aí, eu digo, né? É a primeira vez que eu vejo o Honden em si, né? E aí ele fala, né? Olha que aqui é pequeno, tá? Se você for em um templo grande, você vai ver um Honden muito maior, né? E aí eu falo, e aí entra aquele negócio que aprendemos, né? Se você quiser ver de perto o Honden, ver de dentro, é só pedir para fazer o Seishiki Senpai, né? E ele responde, isso, e com isso você conseguirá entrar. Mas eu sugiro que vocês tenham a experiência de fazer o Seishiki Senpai no Honmiya do sua Taisha. E aí eu falei, né? Pior que mesmo morando aqui nós nunca fomos, né? E ele responde, mas isso é bem comum. As pessoas costumam não fazer as coisas quando é perto. Acho que quem mais vai são os turistas. Aí eu falo, o tiozinho que tava ali, né? Eu já expliquei sobre ele em outros vídeos, não vou explicar de novo não. O tiozinho que tava ali, ele não é do templo, tá? Só pra vocês saberem. Ele fala, eu acho que para fazer o Seishiki Senpai no sua Taisha tinha que estar de terno, né? E aí o sacerdote fala, né? Eu acho que de maneira geral realmente as pessoas estão formalmente vestidas quando fazem o Seishiki Senpai. Ele não tá dizendo que tá? Ele tá, tipo assim, tentando lembrar e, tipo assim, realmente ele lembra que, das lembranças dele, ele sempre lembra que as pessoas estavam bem vestidas, né? Tipo de terno. Então talvez seja, né? Isso, né? E aí eu falo, né? Então é bom confirmar antes de ir, né? Porque eu com certeza iria assim, se não me dissessem nada. Assim, eu não apareci ali no vídeo direito, mas eu tô de shorts e camiseta, tá? E chinelo, tipo, bem verão, né? E aí ele fala, né? De maneira geral, os templos não encrespam muito, mas quando o templo é grande, tem sim uns que têm suas frescuras, né? Por exemplo, o templo Issei-jingu tem que estar obrigatoriamente de terno para entrar e para fazer o Seishiki Senpai. Se não tiver a rigor, eles te expulsam de lá. O templo Issei-jingu é bem rígido. E aí, então, no caso, meio que termina aqui essa parte dele falando, tá? Então, o que ele falou termina por aqui, né? Mas aí, eu queria só deixar para vocês falar de uma coisa engraçada, né? Inclusive, eu não sei se vocês repararam, né? No meio do caminho ali, né? Foi uma coisa engraçada que eu propositalmente eu forcei, tá? Eu já tinha sentido logo no início, mas eu continuei, tá? Porque quando acabou, deu aquele silêncio absoluto, né? E a gente, muito obrigado, ele agradeceu, não, eu que agradeço, muito obrigado, tal. E ele ficou em silêncio, e nós ficamos em silêncio, tal. E eu vi que estava naquele ar de, podem ir embora, acabou, né? Mas eu propositalmente estendi 5 minutinhos ali, né? Que foi justamente para vocês entenderem como funciona a ideia do Anmoku no Ryokai. Porque mesmo ele estando já um pouco acostumado a lidar com estrangeiro e tal, ainda assim, né? Ainda assim ele não perde a personalidade japonesa dele. Então, assim, ele não falou para mim, pode ir embora. Não, então, eu não falei que acabou já, vai embora. Não. Eu fiquei em silêncio, ele ficou em silêncio, a gente ficou ali. Se eu continuasse ali tentando estender por 10 minutos, 15 minutos, provavelmente iria se estender por 10 minutos, 15 minutos, né? Existe um limite, claro. Se você abusar uma hora, ele vai falar, desculpa, né? Mas eu já tenho outro compromisso. Ele vai falar alguma coisa, né? Mas, de maneira geral, até o último momento, ele não vai falar nada. Ele vai esperar que você perceba que você tem que ir embora, que você está incomodando, e você vá, né? Então, ali, eu resolvi de propósito forçar a barra para vocês sentirem aquele ar. O ar do que eu falei para vocês, do Anmoku no Ryokai, que é aquela coisa que estava implícita ali, que eu já tinha que ir embora, que já tinha acabado, né? Ele já falou que acabou, né? Mas aí, então, no caso, eu só queria que vocês entendessem isso, tá ok? De maneira geral, é isso. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Então, é isso, tá? Eu realmente quero muito que vocês se inscrevam no canal e, olha, me ajudem a entrar muito mais gente, porque eu acho que, assim, sem brincadeira, gente, esse vídeo foi o que mais me deu trabalho, tá?
Porque eu devo ter gasto muito mais do que 12 horas no total lidando com esse vídeo, tá? Tudo. Porque você perde muito tempo traduzindo, você perde muito tempo fazendo o vídeo da tradução, aí você tem que ainda que editar o vídeo e tal. Normalmente eu não sofro tanto, é tudo muito assim. Meus vídeos são muito simples para mim. Eu vou lá no lugar, filmo, eu venho no computador, eu só colo tudo, né? Aí eu ponho aqui para editar, eu vou fazer outra coisa, vou jantar, vou fazer qualquer... Então eu não tenho aquele trabalho realmente, tá? Agora, esse vídeo deu trabalho, gente. Deu muito trabalho, muito. Eu não sou de ficar choramingando, não, mas eu quero pedir para vocês terem um pouco de dó de mim, tá ok? Então, no mais é só. Tchau! Então é isso, pessoal. Você que viu o início do vídeo sabe que isso aqui é uma gravação, né? Que está sendo reutilizada em vários desses vídeos, né? No caso desse aqui, em especial sobre o shintoísmo, né? Porque eu fiz a entrada e esse fechamento, no caso, separadamente, porque, obviamente, como eu cortei o vídeo, como vocês perceberam, então ele não tinha uma entrada e um fechamento para cada momento, né? Então, no caso, por isso, eu estou aqui fazendo e acrescentando esse fechamento para vocês, tá ok? Espero que tenha sido interessante para vocês até aqui, né? Não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos, tá? Inclusive eu tento, tá? À medida do possível, no finalzinho do vídeo, e aparece em algum canto aqui da tela, como sugestão de próximo vídeo, o próximo vídeo desse que você está assistindo. E quando você estiver assistindo o último vídeo, vai ter a sugestão do primeiro vídeo relacionado a essa série, tá ok? Então, se vocês quiserem, vocês acompanham por ali, ou também vai estar ali o que seria a pasta da lista de vídeos, né? Que também esse vídeo está. Essa coleção de vídeos está. Então você pode, de repente, a partir dali também escolher qual parte você está querendo assistir em seguida, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Normalmente eu falaria isso, eu já fazia o fechamento, mas como eu tenho que levar em consideração que além desses vídeos que seriam mais, intermediários, né? Que eles intermediam até o último vídeo em si, né? Não posso esquecer também que o último vídeo de todos, né? Que é o fechamento final de todos, também vai utilizar esse vídeo aqui final, né? Então, por isso, levando isso em consideração, vou só acrescentar mais algumas coisinhas, né? Eu espero que realmente tenha sido legal para vocês. Para mim foi. Eu fiz essas aulas, eu achei muito legal, sabe? Aprendi muita coisa. Teve muita coisa que eu não imaginava que eu ia, sabe, entender, tipo, coisas que, tipo, nem passavam pela minha cabeça. Isso é o legal de você falar com uma pessoa que tem conhecimento, né? E principalmente na questão de que é um cara que ele é um sacerdote de verdade, como eu já falei. Ele não é qualquer um, ele é um cara que realmente trabalha com isso. E também é um cara que, se você acompanha toda a explicação, não vou dar muito spoiler, né? Mas ele é um cara que ele é importante dentro ali dessa parte do shintoísmo. Ele não é qualquer um, entendeu? Ele é um dos que cuida, dos cuidadores dos templos, que não são muitos, entendeu? Tipo, cuidam de vários templos sozinho, né? Então é um cara realmente que sabe do que tá falando e que entende do que fala, tá? Então, assim, foi muito interessante pra mim. E eu fico feliz principalmente porque, como ele é um cara que entende muito e fala com muita gente, então ele também tem muitos outros conhecidos e ele já se comprometeu a depois me apresentar alguém do budismo, né? E assim a gente pretende meio que ir se fazendo novos conteúdos pra vocês, né? Mostrando pra vocês mais sobre coisas, assim, difíceis de entender às vezes, mas que a gente pode se aprofundar falando com pessoas que realmente entendem do assunto, tá ok? E, bom, de maneira geral é isso, tá? Eu já fiz o bordão final. Depois, qualquer coisa, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, tal. Eu realmente me incomodo, tá? Eu leio os comentários direitinho e respondo todos eles, tá? Se eu não responder é porque alguma coisa aconteceu, porque, na verdade, provavelmente o YouTube não me avisou que chegou o comentário, porque também eu não fico olhando, né, vídeo por vídeo, né? Mas toda vez que o YouTube me manda uma notificação de que alguém comentou, eu vou lá, eu leio o comentário, eu respondo o comentário. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, mesmo que seja uma coisa como uma crítica, etc, tal, né? Levo sempre em consideração, beleza? Então, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!